Oiê, sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui no perfil Linhas Corrente. Eu sou Ana Raquel, embaixadora e professora de amigurumi, e na aula de hoje você vai aprender a parte 1 da bruxinha para o Halloween. Estou utilizando nesse projeto o fio Amigo Love, que é um fio ideal para amigurumi, tem na sua composição 100% algodão mercerizado, seu tex é 600 e em cada novelo tem 170 metros. Vou estar utilizando todas essas cores para fazer o nosso projetinho de hoje. Para os bordados, eu vou utilizar duas meadas âncora, uma na cor verde e uma na cor preta. Também vou estar utilizando os seguintes materiais: enchimento, agulha de tapeçaria, alfinete, olho número 12, tesoura, marcador de carreira, agulha de cabo de bambu número 2 e uma cola de silicone. Também vou estar utilizando o palitinho de churrasco. Vamos iniciar nosso projeto pelas pernas utilizando a cor marrom escuro, tá? Faço o anel mágico, vou subir duas correntinhas. Essas duas correntinhas não contam como ponto, tá? A partir do momento que eu colocar o primeiro ponto baixo dentro do anel mágico, você começa a contar. Então, a primeira carreira, eu vou colocar 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Fecho o anel mágico, coloco esse fio para a parte de trás e já posso começar a subir minha segunda carreira. Faço um ponto baixo, mais um ponto baixo, no mesmo ponto de base, formando um aumento. E agora eu vou colocar o marcador de carreira antes desse aumento, tá? Para iniciar a nossa carreira. Agora, na carreira 2, eu vou trabalhar 6 aumentos por toda a volta. Ao total dessa carreira, eu vou ficar com 12 pontos baixos. Finalizei minha carreira, já posso tirar o marcador. Faço um ponto baixo para iniciar. Coloco o marcador novamente e a nossa carreira 3 eu vou trabalhar um ponto baixo e um aumento por toda a volta. Ao final dessa carreira, eu vou ficar com 18 pontos baixos. Finalizei minha carreira, tiro o marcador, coloco um ponto baixo, coloco o marcador novamente e a nossa carreira 4 eu vou trabalhar 2 pontos baixos e um aumento por toda a volta. Ao final dessa carreira, eu vou ficar com 24 pontos baixos, tá? Então, você vai repetir esse processo até chegar lá no marcador. Finalizei minha carreira, já posso tirar o marcador, faço um ponto baixo para iniciar a próxima, coloco o marcador novamente, e agora na nossa carreira 5, eu vou trabalhar 3 pontos baixos e um aumento por toda a volta. Ao final dessa carreira, eu vou ficar com 30 pontos baixos. Finalizei a minha carreira 5, vou tirar o marcador e esse fio do anel mágico eu vou apertar mais um pouquinho, passo por baixo de algum pontinho baixo aqui, ó, na laçadinha de trás, tá? Faço uma laçada e puxo por dentro. E aperto. Aqui já forma um nozinho e você pode arrematar esse fio normalmente e seguir o seu trabalho, tá bom? Depois que você fez esse processo, você volta à sua peça e vai iniciar a carreira 6. Nessa carreira, eu vou fazer um ponto baixo para iniciar, coloco o marcador e eu vou começar a tecer duas carreirinhas retas de ponto sobre ponto. Então, a carreira 6 e a carreira 7 serão duas carreiras de ponto sobre ponto com 30 pontos baixos. Finalizei minhas duas carreirinhas retas de ponto sobre ponto, tiro o marcador, faço um ponto baixo, coloco o marcador novamente, e agora a carreira 8 eu vou trabalhar 3 pontos baixos, 2, 3 e uma diminuição. Então, eu pego a laçadinha do primeiro ponto e do segundo ponto e faço um ponto baixo, formando uma diminuição. Então, nessa carreira, eu vou fazer essa sequência por toda a volta e ao final dela eu vou ter 24 pontos baixos. Finalizei a minha carreira, já posso tirar o marcador, faço um ponto baixo, coloco o marcador novamente e agora vamos iniciar a carreira 9. Nessa carreira, vamos trabalhar uma sequência diferente, então eu vou fazer tudo junto com vocês, tá? Vou fazer 6 pontos baixos. Depois que eu fiz os 6, eu vou fazer um ponto baixo e uma diminuição. Então, eu começo fazendo uma diminuição, um ponto baixo, uma diminuição, um ponto baixo, uma diminuição, um ponto baixo, mais uma diminuição e um ponto baixo. Então, eu vou repetir esse processo por 4 vezes, tá? E aqui eu vou completar com um ponto baixo, que vai ficar no total de 6 pontinhos baixos. Então, olha só.
Vou contar com vocês. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 6 pontos baixos. Então, nessa carreira, eu fiquei com um total de 20 pontos. Faço um ponto baixo para iniciar a próxima carreira, nossa carreira 10. Coloco o meu marcador e nessa carreira eu vou trabalhar 6 pontos baixos, 4 diminuição e 6 ponto baixo, tá? Então, você vai caminhar 6 pontos baixos, vai fazer as 4 diminuição e depois vai fazer mais 6 pontos baixos até chegar no marcador. Finalizei minha carreira e olha só como vai ficando a parte da frente do nosso pezinho. Agora, vamos iniciar a carreira 11, faço um ponto baixo, coloco o marcador e nessa carreira vai trabalhar uma carreira reta de ponto sobre ponto, tá? Nessa carreira eu vou ter 16 pontos, porque na carreira anterior eu tinha 16 também. Tiro o marcador, faço um ponto baixo, coloco o marcador novamente e agora na carreira 12 eu vou trabalhar 4 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, tá? Ao final dessa carreira eu vou ficar com 14 pontos baixos. Finalizei minha carreira e olha só como ficou. Já posso tirar um marcador, faço um meio ponto, como se estivesse fazendo um ponto baixo. Agora eu corto esse fio e já vou fazer minha primeira troca de cor. Então, agora eu vou começar com a cor roxa, tá? Então, eu vou dar um nozinho, levando esse nozinho lá próximo ao ponto baixo, dessa forma. Faço mais um nozinho. E ele vai ficar assim, certo? Agora, eu puxo esses 2 fios aqui, você pode cortar ou colocar para dentro da peça, eu vou colocar para dentro da peça. E agora, você vai puxar já o fio roxo, fazendo a troca de cor. Agora, você vai fazer uma carreira de ponto sobre ponto, até chegar lá no final, com 14 pontos baixos. Finalizei a minha carreira e agora eu vou puxar esse fio formando como se fosse um ponto baixo, né? Ficando 2 laçadinhas na agulha. E já vou fazer minha segunda troca de cor, que será para a cor amarela. Então, eu vou cortar o meu fio, pego o meu fio na cor amarela e vou fazer a mesma coisa que eu fiz na parte roxa, tá? Eu vou fazer 2 nozinhos, levando esse nozinho bem rente ao ponto baixo, dessa forma. Olha só. Dei um nozinho, caso você queira dar 3, você pode, tá? E aqui é só puxar a cor amarela, tá? Lembrando que esses fios você pode colocar para dentro da peça ou cortar. Puxou a cor amarela, já tá feita a troca de cor. E aí, você vai seguir fazendo a carreira normalmente. Então, a carreira 14 será uma carreira na cor amarela. Apenas ponto sobre ponto até chegar lá no final. Cheguei aqui no final, eu fiz 2 carreiras e agora você vai repetir esse processo mais uma vez. Vai fazer uma carreira roxa, uma amarela, uma roxa e aqui eu volto com ela já finalizada dessa forma, tá? Depois que você fez a última carreira roxa, você vai trocar para a cor bege suave. Vamos começar a subir a perninha. Então, você vai fazer o mesmo processo. Corta o fio, passo para a cor da sua preferência e vai fazer o nozinho da mesma forma que fizemos, tá? Pego o fio roxo e o fio bege e vou dar 2 nozinhos, levando esse nozinho bem rente ao ponto baixo, tá bom? Depois que você fez esse processo, você vai puxar a cor bege, formando, né, passando o fio, e esse excesso você pode colocar para dentro da perninha ou cortar da mesma forma que fizemos as outras trocas de cor. Agora, para finalizar, vamos fazer 4 carreirinhas de ponto sobre ponto na cor bege, tá? Sem aumento, sem diminuição. Então, da carreira 19 à carreira 22, serão 4 carreiras de ponto sobre ponto na cor bege suave. Finalizei as minhas carreiras, olha só como ficou. Agora, você vai soltar um pouquinho o fio e vai fazer outra perninha da mesma forma que você fez essa. A única diferença é que uma você vai arrematar o fio e a outra você vai deixar com o fio na agulha, tá? Não vai arrematar porque vamos fazer a união das perninhas. Então, você vai colocar o enchimento dessa forma, não colocando muito na perninha, tá? E vai começar a fazer a união. Como eu faço esse processo? Vou pegar a perninha que está com fio na agulha e vou caminhar para o lado 4 pontinhos baixos. Eu passo o fio,
faço um pontinho baixo, coloco o marcador para não perder o início da nossa carreira e vou caminhar 4 pontinhos baixos. Então, tem 2, 3 e 4. 4 pontos baixos. Depois que eu fiz esse processo, eu vou fazer 2 correntinhas, certo? Agora, eu vou pegar a segunda perninha, vou colocar ela nessa posição, lembrando de colocar os pezinhos para frente, tá? Dessa forma. E você vai unir aqui na lateral. Eu pego o meu fio e faço um ponto baixo. Dessa forma. Agora, você confere se tá dando certinho, se as perninhas estão para frente e vai seguir trabalhando 14 pontos baixos por toda a perninha, tá? Então, você vai dar a volta por completo nessa segunda perninha. Finalizei aqui os 14 pontos, você vai perceber que vai parar bem aqui na correntinha. Então, o que vamos fazer? Nas correntinhas, pegando apenas uma laçadinha, você vai fazer um ponto baixo na primeira e mais um ponto baixo na segunda, tá? Dessa forma, ficando 2 pontos baixos na correntinha. E agora, vamos começar a fazer a primeira perninha, tá? Então, eu volto com um ponto baixo e vou finalizar fazendo ponto baixo até chegar lá no marcador, tá bom? Ao final dessa carreira da união, eu vou ter 32 pontos baixos, tá certo? Vou fazer junto com vocês até chegar aqui no marcador. Então, eu sigo fazendo ponto sobre ponto. Olha só. Tira aqui o marcador, deixa eu mostrar para vocês como ficou. E vai ficar assim a união das perninhas. Bem facinho, né, de fazer? Então, depois que você fez esse processo, você vai fazer um ponto baixo. Vai colocar o marcador. E agora, vamos iniciar a carreira 24, tá? A 23 foi a da união das perninhas. Então, na 24, eu vou trabalhar uma carreira reta de ponto sobre ponto por toda a volta. Fiz meus 4 pontinhos, aqui está a correntinha, então, nas alcinhas de trás dela, eu faço 2 pontos baixos, né? Para cada correntinha, um ponto baixo. Sigo trabalhando 14 pontos baixos por toda a perninha. Chegou aqui, faço mais 2 pontos baixos e finalizo com pontos baixos até o marcador. E olha só como vai ficar aqui a parte da frente com a união finalizada. Agora, vamos começar a subir o corpinho. Então, eu vou fazer um ponto baixo, coloco o marcador e agora, da carreira 25 à carreira 28, eu vou subir 4 carreiras de ponto sobre ponto, ficando com um total de 32 pontos baixos por cada volta, tá? Cada carreira terá essa quantidade. Então, você vai apenas subir aqui as carreirinhas, ficando dessa forma. Tiro o meu marcador, coloco um ponto baixo, coloco o marcador novamente e agora vamos começar a nossa carreira 29. Nessa carreira, eu vou fazer 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. Ao final dessa carreira, eu vou ficar com 24 pontos baixos. Então, você vai repetir esse processo até chegar no marcador. Cheguei aqui no marcador, tiro, faço um ponto baixo para iniciar a próxima e agora eu vou trabalhar apenas utilizando as alcinhas de trás da nossa carreira. Então, na carreira 30, você vai fazer uma carreira de ponto baixo, pegando apenas as alcinhas de trás da nossa carreira anterior. Então, vai ficar essas alcinhas para fora. Você vai fazer esse processo por toda a volta. Cheguei aqui no final, olha só como ficou a nossa carreira 30. E agora, já posso tirar o meu marcador e já posso iniciar a minha troca de cor. Então, para isso, eu vou desmanchar esse ponto baixo, ficando 2 laçadinhas na agulha, corto o meu fio e já vou fazer minha troca de cor para a cor preta, que é a cor da roupinha, tá? Então, você vai fazer o mesmo processo. Vai dar 2 nozinhos, levando esse nozinho lá pro pezinho do ponto baixo. Vou dar mais um nozinho para firmar bem. E agora, ou você corta o excesso do fio, ou você pode colocar para dentro do corpinho, tá? Eu vou colocar aqui para dentro do corpinho. E agora, eu vou seguir trabalhando minha carreira normalmente.
Então, estamos começando a carreira 31, tá? Então, você vai fazer o seguinte, você vai fazer 4 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. Vai repetir esse processo até chegar no marcador e ao final dessa carreira eu vou ficar com 20 pontos baixos. Finalizei minha carreira, já posso tirar o marcador, faço um ponto baixo pegando apenas a alcinha de trás, coloco o marcador novamente e agora na carreira 32 eu vou trabalhar uma carreira reta de ponto sobre ponto, apenas pegando a alcinha de trás, tá bom? Então você vai repetir esse processo por toda a volta e essa carreira também vai ter 20 pontos baixos. Finalizei, tiro o marcador, faço um ponto baixo, coloco o marcador novamente. E agora, da carreira 33 à carreira 37, eu vou subir 5 carreiras de ponto sobre ponto, tá? Apenas ponto sobre ponto, ou 5 carreiras. Em cada carreira dessa, eu vou ter 20 pontos baixos. Então, é só para subir o corpinho. Subi aqui o corpinho, olha só como ficou. E agora eu já posso tirar o meu marcador, fazer um ponto baixo, colocar o marcador novamente e iniciar a carreira 38. Na carreira 38, eu vou trabalhar uma sequência de diminuição. Então, você vai fazer 3 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. E ao final dessa carreira, você vai ter 15 pontos baixos. Finalizei a minha carreira, já posso tirar o marcador, faço um ponto baixo, coloco o marcador novamente. E agora, a carreira 39, eu vou trabalhar 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. Ao final dessa carreira, eu vou ficar com 12 pontos baixos, tá bom? Então, você vai seguir esse processo até chegar lá no marcador. Você vai perceber que ele vai começar a fechar e vai ficar um pouquinho mais difícil de você fazer. Mas você vai fazendo aos pouquinhos, tá bom? Finalizei a minha carreira, vou soltar um pouquinho esse fio, tá? Você vai perceber que vai ficar bem apertadinho aqui. E agora, com esse marcador, eu vou passar por dentro dessa laçada para não soltar quando estiver fazendo os outros processos da produção da nossa peça. Então, você vai fazer o quê? Você vai colocar enchimento no corpinho, ficando dessa forma, tá? Colocando bem nas perninhas e no corpinho. E aqui você já pode cortar o fio preto, por quê? Agora, vamos fazer o seguinte, vamos fazer primeiro a saia, tá? E o saiote, e depois a gente volta a tecer aqui a parte da cabeça, tá bom? Então, a gente vai primeiro fazer a saia. Então, eu cortei o fio, puxo um pouquinho essa laçadinha para não desmanchar, coloco minha peça de costa, e com o fio roxo, eu vou pegar aqui, ó, nas laçadinhas, que é na cor bege, tá? Essas laçadinhas estão localizadas na carreira 31, tá bom? Então, você vai passar aqui o fio, tá? E vai dar nozinho dessa forma. Tem 2, eu vou dar o terceiro para ficar bem firme dessa forma, olha só. E agora, eu vou começar a trabalhar aqui nossa primeira saia. Então, aqui é o ponto onde eu fio o nozinho, então eu passo minha agulha por ele e vou subir uma, 2, 3 correntinhas, laço minha agulha, no mesmo pontinho de base, na mesma laçadinha, eu faço um ponto alto. Faço mais um ponto alto, formando um aumento triplo, tá? Próxima laçadinha, faço um ponto alto, mais um ponto alto e mais um ponto alto, formando um aumento triplo. Então, para cada alcinha de base, eu vou fazer um aumento triplo, tá? Então, você vai fazer por toda a volta até chegar aqui. Cheguei aqui, ela vai ficar dessa forma, mais babadinho mesmo. E aqui tá as correntinhas iniciais. Então, você conta de baixo para cima, 1, 2, 3. Na terceira, faz um ponto baixíssimo e já vai iniciar a segunda carreira. Então, eu faço 2 correntinhas, 3, laço minha agulha e no próximo ponto alto de base, eu vou fazer um ponto alto. E agora, para cada pontinho alto de base, eu vou fazer um ponto alto, tá? Sem aumento e sem diminuição, apenas ponto sobre ponto. Então, essa é a carreira 2 da nossa saiote, e eu vou fazer por 2 carreiras, tá bom? A carreira 2 e a carreira 3, ficando dessa forma aqui a nossa saia. Agora, eu conto de baixo para cima, na terceira correntinha faço um ponto baixíssimo, vou subir 2 correntinhas, ou uma correntinha, vou subir só uma, e agora eu vou fazer uma carreira de ponto baixo por toda a volta.
tá bom? Apenas ponto sobre ponto, até chegar novamente no final da nossa carreira. Cheguei aqui no final, olha só como ficou. E para dar o acabamento é simples, você vai passar um ponto baixíssimo na correntinha inicial, mais um ponto baixíssimo no próximo ponto de base, e você vai cortar esse fio. Depois de cortar, você vai dar o acabamento, tá? Primeiro passo, você puxa, soltando essa laçadinha, tá? Formando um nozinho, e do mesmo pontinho de base, você vai levar esse fio para a parte de trás, dessa forma. Puxo para esse nozinho ficar bem firme, e agora com a agulha de tapeçaria, você vai dar o acabamento aqui na sainha. Então, eu passei aqui meu fio na agulha de tapeçaria, e agora eu vou passar esse fio, nessa agulha, por baixo dessa carreira de ponto baixo, tá? Entre os pontos baixos dessa forma. Puxo aqui e já posso cortar o excesso, tá bom? E o acabamento vai ficar dessa forma. Agora, esse fio aqui, que é o inicial, você também vai passar por baixo da peça, ou você pode colocar ele direto no corpinho. Então, olha só, eu vou pegar aqui e vou passar por baixo aqui entre a primeira carreira de ponto alto, tá? Entre os pontos, tá bom? Cuidado não sair do lado de fora, nem ficar sobrando. Depois que eu passei por baixo, eu entro aqui no corpinho mesmo, levo esse fio para dentro e corto, tá certo? Desse jeito o acabamento fica bem legal. Agora, vai ficar assim a sainha, e agora vamos colocar a sainha na cor preta, tá bom? Vou colocar minha peça de costa novamente, dessa forma, e agora com o fio preto eu vou repetir o mesmo processo. Vou passar aqui nas alcinhas de fora da carreira preta, tá? Então, passo minha agulha, vou dar o nozinho, da mesma forma que fizemos, prendendo bem, tá? Para não soltar, então, dei 1 e 2 nozinhos. Agora, eu venho com a minha agulha, no mesmo ponto que eu dei esse nozinho, né? Na mesma laçadinha, eu puxo o meu fio e vou subir as minhas 3 correntinhas. Então, faço 1, 2, 3, laço minha agulha. E agora, no mesmo pontinho de base, eu vou fazer 2 pontos altos, tá? Ficando 3 ao total com a correntinha. Na próxima alcinha de base, vou fazer mais 3 pontos altos, formando um aumento triplo, tá? Então, você vai repetir esse processo por toda a volta. Para cada alcinha de trás, você vai fazer um aumento triplo de ponto alto. Finalizei minha carreira e olha só como ficou. Após essa carreira de ponto alto, eu vou fazer o seguinte. Prendo aqui na terceira correntinha, de baixo para cima, faço uma correntinha para subir a próxima carreira e vou seguir trabalhando uma carreira de ponto sobre ponto, de ponto baixo, tá? Então, você vai fazer esse processo até chegar aqui no final. Cheguei aqui no final, vou passar um ponto baixíssimo aqui nessa primeira correntinha que iniciamos a carreira, mais um ponto baixíssimo, e já posso cortar o meu fio, puxo, e no mesmo pontinho onde eu finalizei, eu levo esse fio para a parte de trás, tá bom? E agora é só fazer o acabamento da mesma forma que você fez na sainha, aqui também. Com o acabamento pronto, olha só como ficou a sainha da nossa bruxinha. Agora já podemos começar a subir a cabeça, tá bom? Primeiro passo é empurrar um pouquinho esse enchimento para dentro para não atrapalhar. E aqui eu vou começar a subir a minha carreira da cabeça. Então, vamos trocar a nossa cor pela cor bege suave, tá bom? Coloco o fio nessa posição e vou fazer o mesmo processo de troca de cor, tá? Coloco aqui o ponto baixo, corto o fio, dou 2 nozinhos e levo esse nozinho para dentro da cabeça, tá certo? Ou você pode cortar o excesso para não atrapalhar também na hora de produzir a sua peça. E já posso puxar o meu ponto da troca de cor. Então, a primeira carreira da cabeça é a carreira 40, tá bom? Então, você vai fazer uma carreira de ponto baixíssimo, pegando apenas as alcinhas de trás. Então, você vai fazer ponto sobre ponto, tá? Pegando apenas a alcinha de trás, ponto baixíssimo. E ao final dessa carreira, você vai ter 12 pontos baixíssimos. Finalizei minha carreira 40, agora na carreira 41, você vai fazer uma carreira de ponto baixo,
também pegando apenas a alcinha de trás da nossa carreira. Então, você faz um ponto baixo, coloca o marcador e vai seguir fazendo uma carreira de ponto baixo. Ao total da carreira 41, eu vou ter 12 pontos baixos. Finalizei minha carreira, faço um ponto baixo, coloco o marcador e na carreira 42 você vai fazer uma carreira de aumento. Para cada pontinho de base, você vai fazer um aumento. Então, eu vou ficar no total de 24 pontos baixos. Então, você vai fazer um aumento para cada ponto até chegar no marcador. Finalizei minha carreira, faço um ponto baixo, coloco o marcador novamente e a carreira 43 eu vou trabalhar um ponto baixo e um aumento por toda a volta. Vou repetir esse processo até o final e nessa carreira eu vou ficar com 35 pontos baixos. Finalizei a carreira, já posso tirar o marcador, faço um ponto baixo, coloco o marcador novamente e agora na carreira 44 eu vou trabalhar 3 pontos baixos e um aumento por toda a volta, tá? 3 pontos baixos e um aumento. Ao final dessa carreira, eu vou ficar com 45 pontos baixos. Então, você vai repetir esse processo até chegar lá no marcador. Finalizei minha carreira, já posso tirar aqui o marcador, faço um ponto baixo, coloco o marcador novamente. Agora, da carreira 44 até a 55, eu vou subir 11 carreiras de ponto sobre ponto, tá? Então, você vai começar a subir a cabeça. Então, você vai fazer 11 carreiras retas e em cada carreira tem 45 pontos baixos, tá bom? Então, eu vou fazer a minha e volto mostrando para vocês. Finalizei as carreiras e olha só como ficou aqui a base da nossa cabeça. Já posso tirar o marcador, tá? E antes de iniciar a próxima carreira, eu vou localizar aqui os olhinhos. Então, na primeira carreira do corpinho, né, da cabeça, eu vou contar para cima 9 carreiras, tá? Marco aqui na 9 carreiras. E de distância entre eles, eu vou contar 7 pontinhos. E abro novamente o espaço, tá bom? Então, você conta da carreira 40 até a carreira 49 para fazer o olhinho, tá? Colocar o olhinho e de distância entre ele 7 pontos. Então, aqui eu estou utilizando o olhinho número 12, tá bom? E agora, deixa eu mostrar para vocês um truque para abrir aqui o espaçozinho do olhinho, tá? Você pode abrir com a caneta mesmo, olha só. Quando o olhinho tem esse pino um pouquinho mais largo, que não dá para encaixar, você faz isso e dá super certo. Então, aqui ó, eu coloquei os 2 olhinhos, tá? Arrumo bem aqui na parte de trás. E agora é só colocar a travinha de segurança. Eu vou colocar a minha e volto com vocês. Com a travinha já colocada, agora já podemos dar continuidade à cabeça. Então, eu passo aqui minha agulha na laçada, faço um ponto baixo para iniciar a minha próxima carreira e coloco o marcador. A primeira carreira de diminuição da nossa cabeça se inicia na carreira 56, tá bom? Então, você vai marcar, colocar o marcador, fazer um ponto baixo e em seguida você vai fazer 7 pontos baixos e uma diminuição. 7 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. Ao final dessa carreira, eu vou ficar com 40 pontos baixos, tá? Então, você vai seguir trabalhando essa sequência até chegar no marcador. Finalizei aqui a cabeça, tiro o marcador, faço um ponto baixo para iniciar a próxima, coloco o marcador novamente, e agora a carreira 57, você vai trabalhar 6 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, tá? Você vai repetir esse processo, 6 pontos baixos e uma diminuição, até chegar no marcador, tá bom? E ao final dessa carreira, você vai ter 35 pontos baixos. Finalizei minha carreira, já posso tirar o marcador, faço um ponto baixo para iniciar a próxima, coloco o marcador novamente e a carreira 58 você vai trabalhar 5 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. Ao final dessa carreira, você vai ter 30 pontos baixos, então você vai seguir trabalhando 5 pontos baixos e uma diminuição até chegar no marcador. Finalizei minha carreira, já posso tirar o marcador, faço um ponto baixo para iniciar a próxima carreira e na carreira 59 você vai trabalhar 4 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. Ao final dessa carreira você vai ter 25 pontos baixos, tá bom? Então você vai seguir trabalhando até chegar ao marcador. Finalizei minha carreira, já posso tirar o marcador e vamos iniciar a carreira 60.
Então, eu faço um ponto baixo, coloco o marcador novamente. E agora, nessa carreira, eu vou trabalhar 3 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, tá? Ao final dessa carreira, eu vou ficar com 20 pontos baixos. Finalizei minha carreira, já posso tirar o marcador, faço um ponto baixo para iniciar a próxima, coloco o marcador novamente. E agora, na carreira 61, vamos trabalhar uma sequência de um ponto baixo e uma diminuição por toda a volta. Vai dificultar um pouquinho para vocês, por conta que vai começar a fechar mais um pouquinho essa cabeça, tá? Então, você vai fazendo com calma, um ponto baixo, uma diminuição, tá? Até chegar no marcador. Ao final dessa carreira, eu vou ficar com 14 pontos baixos, tá bom? Então, você vai seguir trabalhando até chegar ao final. Cheguei aqui no final, eu já posso iniciar a nossa carreira 62. Nessa carreira, você vai fazer 7 diminuição, tá? Então, para cada pontinho de base, tá? Que temos 14, você vai fazer uma diminuição, ficando no total de 7 pontos baixos, tá bom? Então, você vai fazer essa carreira de diminuição até chegar aqui no marcador. Cheguei aqui no marcador, eu já posso tirar ele e vou colocar ele nessa alcinha aqui, tá? Para não soltar. Coloco ele nessa posição e agora é só colocar o enchimento aqui em toda a cabeça, tá bom? Eu vou colocar o enchimento e volto com vocês. Coloquei aqui o enchimento em toda a cabeça, olha só como ficou bem redondinha. Agora, com esse fio que deixamos aqui na cabeça, eu vou tirar o marcador e vou cortar ele para fazer o anel mágico invertido. Então, eu vou puxar essa laçadinha aqui, olha só, tá? E agora, com o auxílio de uma agulha de tapeçaria, eu vou passar o fio e vou fazer o anel mágico invertido. Para fazer o anel mágico invertido é bem simples. Você vai pegar a agulha de tapeçaria e vai fazer alinhavos pegando apenas a alcinha de fora da nossa carreira de diminuição, tá? Se finalizamos com 7 diminuição, eu tenho 7 pontos baixos, então vou ter 7 laçadinhas. Então, vou passar por todas as 7 laçadinhas dessa forma, fazendo uma costurinha de alinhavo mesmo. Chegou aqui na última, eu puxo bem, fechando esse anel mágico, olha só. E no mesmo pontinho onde eu finalizei, passo minha agulha por dentro dele, ele vai ficar dessa forma, e agora é só esconder esse fio aqui, tá? Ou se não, dá um pontinho aqui na cabeça mesmo. Eu vou dar um pontinho direto aqui na cabeça, porque como vamos colocar o cabelinho, vai estar coberta essa parte. Então, você vai passar esse fio aqui por baixo de alguns pontinhos baixos, se você quiser, tá? Para ficar um pouquinho mais firme, dessa forma, e já pode cortar o excesso, tá bom? Com essa parte finalizada, a cabeça vai ficar dessa forma. Agora, vamos fazer os bordados. Para isso, você pode utilizar as meadas âncora para bordado mesmo, tá? Então, eu vou começar com a cor verde, colocando na agulha de tapeçaria dessa forma. Agora, você vai utilizar os 2 fios, tá bom? Dessa forma. Passo aqui, bem na cabeça, bem rente o olhinho, e vou deixar essas 2 perninhas para trás, tá bom? Vou fazer esse movimento de C aqui ao redor do olhinho. E na parte de cima do olhinho também, bem rente, eu vou passar minha agulha e vou levar essa agulha lá para o outro lado, aqui bem tá rente, e já vou sair aqui lá no outro olhinho d'água, certo? Como estamos utilizando 2 perninhas da meada, assim, certo? A linha d'água a soltar um pouco o fio dessa forma. Então, eu vou arrumando aqui certinho para acomodar bem aqui, tá? A linha d'água do olhinho, tá? Agora, do outro lado, a mesma coisa. Vou levar aqui minha agulha, ó, para cima do olhinho bem rente, certo? Na parte de cima, e vou fazer esse movimento de C aqui. Então, eu pego um pontinho de cima e um pontinho do olho, um pontinho de baixo do olho, para fazer esse bordado. E vou levar essa agulha para baixo, tá? Olha só como fica, em direção aqui, onde eu entrei com o fio, tá? Então, eu levo aqui, ó, para baixo, dessa forma, e aqui a linha d'água está prontinha. Agora, para dar o acabamento, o que eu faço? Com o fio que está na agulha e com o fio que eu deixei aqui na sobrinha, para dar o acabamento, eu vou dar 2 nozinhos, certo? Então, dou 1, 2 nozinho, tá? Vai ficar dessa forma. Agora, você vai cortar o excesso do fio.
certo? Não precisa ser bem rente ao nozinho, tá? Para não desmanchar. E com auxílio da agulha mesmo de tapeçaria, você vai empurrar esse nozinho para dentro da cabeça, tá? Empurrou para dentro, vou puxar aqui dando um acabamento e já está prontinho aqui a linha d'água e o acabamento fica bem legal, não fica visível. Olha só que gracinha que fica. Agora, com o fio preto, tá? O fio da meada preta, eu vou fazer os bordados. Então, para isso, você precisa um pouquinho mais de atenção. Eu vou colocar minha agulha aqui, ó, em qualquer canto da cabeça, em direção ao olhinho, e vou passar minha agulha de baixo, tá? De cima para baixo, bem rente aqui o olhinho, onde eu coloquei a linha d'água, tá? O último pontinho de cima da linha d'água. E aqui pro ladinho, eu vou passar um ponto baixo. Passo um ponto baixo e levo minha agulha para cima. Então, de distância do meu ponto, é um pontinho baixo, tá bom? Aqui dos cílios. Agora, levei minha agulha para cima, eu vou levar minha agulha no mesmo ponto que eu entrei, mas eu vou sair no pontinho para o lado. Então, eu faço esse movimento. Uma linha, tá? E aqui eu vou entrar no mesmo ponto novamente, formando o segundo cílios, tá? E agora eu vou contar 5 carreirinhas para cima para fazer as sobrancelhas, tá bom? Então, aqui, ó, já tem as 2 perninhas do cílio, então eu contei as carreiras para cima. E agora, no pontinho que eu saí, eu conto 1 para cima e 3 para o lado. Passo minha agulha, formando essa linha aqui, a sobrancelhinha da nossa bonequinha. Agora, eu vou contar 1, 2, 3, 4 para o lado e 1 para baixo. Coloco minha agulha e já vou sair aqui do ladinho do olhinho para a gente fazer os nossos cílios, tá bom? Então, eu puxo, olha só, feita a sobrancelha. E agora, eu vou fazer os cílios. Então, aqui é o pontinho do lado do olhinho, vou levar minha agulha para cima, certo? Dessa forma. Coloco aqui no mesmo buraquinho onde eu coloquei a linha d'água na cor verde. E volto aqui na parte de cima, fazendo um pontinho, tá? Aqui no mesmo ponto onde eu entrei, eu faço mais um pontinho. E agora, eu vou fazer mais uns cílios novamente, tá? Então, aqui tá o primeiro cílios, vou passar minha agulha novamente no mesmo pontinho, para formar o segundo cílios. E agora, já vou levar minha agulha o mais próximo possível aqui do nosso ponto inicial, tá? Arrumo os olhinhos, olha só que gracinha que fica. E agora, eu vou passar esse fio para o primeiro ponto, né? Que é esse que eu iniciei. E vou dar 2 nozinhos prendendo bem, para dar o mesmo acabamento que demos lá no olhinho, tá? Na parte verde. Então, dou 2 nozinhos, corto o excesso e agora é só empurrar esse nozinho com a agulha de tapeçaria para dentro da cabeça, deixando um acabamento lindo, super fofinho para a sua bruxinha. Agora, vamos bordar o nariz. Então, eu vou pegar o fio bege suave mesmo, da mesma cor da pele, tá? E aqui tá a linha dos olhinhos, tá vendo? Aqui tá a linha dos olhinhos. Uma carreira para baixo é onde eu vou colocar o nariz, tá? Então, aqui eu passo minha agulha, certo? De baixo para cima, tá? E vou pegar 3 pontinhos para o lado. Então, eu puxo aqui dessa forma, certo? E vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. No quarto pontinho, eu vou colocar a minha agulha, tá bom? Dessa forma. Então, em vez de 3, você pega 4 pontinhos. Levo minha agulha para o mesmo pontinho onde eu coloquei o início, formando uma alcinha, certo? Dessa forma. Passo novamente a agulha, da mesma forma. E vai ficar 2 alcinhas, tá bom? Tiro o excesso do enchimento. E agora, você vai fazer o seguinte. Com a agulha, você vai passar por baixo dessas 2 alcinhas, certo? Várias voltinhas, tá bom? Dessa forma, passa por cima, de cima para baixo e forma uma voltinha. Passo novamente e a próxima voltinha, tá? Dessa forma. Lembrando que não é para colocar uma volta em cima da outra, tá? Você vai preenchendo essa tirinha de fio que a gente fez com voltinhas, mas não colocando uma em cima da outra. Apenas uma do ladinho da outra, até finalizar aqui o fio, tá? Ele vai ficar com esse narizinho mais
saltadinho aqui, que fica uma gracinha a nossa bruxinha, tá? Chegou aqui, ó, olha só como vai ficando, você vai puxando, vai arrumando bem. E no último ponto, você vai colocar no mesmo pontinho aqui. Vou dar mais uma voltinha, tá? Dessa forma. E agora, para finalizar, eu coloco minha agulha no mesmo pontinho, aqui, ó. E levo lá para baixo, saindo no mesmo pontinho que eu coloquei. Dessa forma, olha só. E o narizinho, ele vai ficar assim, uma fofura, tá? Então, aqui você arruma ele. E agora, vai fazer o mesmo acabamento que fizemos no olhinho e nos cílios. Vou dar vários nozinhos aqui, corto o excesso e coloco para dentro da cabeça. Com o nariz já prontinho, agora eu volto com o fio preto, tá? Com a meada na cor preta e vou fazer o bordado da boquinha. Então, aqui tem o nariz, uma carreira abaixo do nariz, eu vou colocar minha agulha de baixo para cima, tá? Dessa forma. E vou sair aqui rente ao nariz também, só que na carreira de baixo, tá? Então, eu conto 4 pontinhos, passo minha agulha e volto aqui no mesmo buraquinho, onde eu coloquei meu fio. Vou puxar dessa forma, tá? E vou soltar um pouquinho esse fio para dar essa curvinha aqui da boca da nossa bruxinha. Agora, tem um truque bem legal para fazer essa boquinha, tá? Você vai fazer o seguinte, olha só como fica soltinho. Você vai soltar aqui esse fio, tá? Vai deixar ele aqui no cantinho. E com auxílio de um alfinete e a cola instantânea, você vai prender essa boquinha. Então, preste bem atenção. Primeiro passo, você vai colocar um pouquinho de cola instantânea aqui na ponta do alfinete, tá? Não coloca muito para não escorrer nem pingar. E você vai molhar essa boquinha aqui, certo? Molhou essa boquinha aqui, você vai pressionar com o alfinete ela para baixo, para que cole essa boquinha na cabeça, tá? Na base, certo? Então, você vai colocando assim e vai pressionando. Olha só como vai ficando. Então, aqui é um processo de formiguinha, tá? Você precisa de um pouquinho mais de atenção e um pouquinho mais de paciência para fazer essa parte da boquinha. Você vai molhando, olha só, a parte preta, tá, gente? A parte preta. E vai acomodando com o alfinete, tá bom? Depois que você vê que está bem coladinho, agora você espera secar um pouquinho, tá? E a boquinha vai ficar dessa forma, a coisinha mais fofa. Agora, com esse fio aqui, que deixamos para dar o acabamento depois, eu vou fazer o mesmo processo. Vou dar 2 nozinhos. Dessa forma, corto aqui o excesso e empurro esse fio para dentro da cabeça para não soltar, tá? E ficar um acabamento bem legal, bem rapidinho de fazer também. E olha só como ficou o bordado da nossa bruxinha, tá? Agora é só esperar secar. E essa foi a aula 1 da nossa bruxinha amigurumi. Na próxima aula você vai aprender a fazer o bracinho, o cabelo, o chapéu e a vassoura da nossa bruxinha. Então já ativa a notificação aqui, se inscreve no canal Linhas Correntes para você não perder a próxima aula. E eu espero vocês, tá bom? Então um cheiro bem grande e até a próxima.